que quando o burguês diz que nós estamos vivendo uma crise de valores, é que a propriedade, a família e o Estado estão em questão. Então, ele pega pelos valores. Se não, vamos ao fundamento disso. Bem recordado por você. Bom, para terminar, aqui já estamos já indo, o tempo voa, né? O tempo assim é impressionante. Essa questão, quer dizer, passando para uma questão que eu queria, assim, estou interessado em perguntar para você. O capitalismo já deu diversos saltos, né? Diversos saltos, né? Dentro daquilo que Marx colocou, a lei da taxa de lucro decrescente, né, que ele colocava... Queda tendencial da taxa de lucro. A queda tendencial da taxa de lucro, pela mudança da composição orgânica do capital, devido ao crescimento do capital fixo sobre o variável, aquela coisa do investimento tecnológico, automação, etc. Então, não seria essas formas, né? Quer dizer, o crash de 29, Segunda Guerra Mundial, né? Economia de pleno emprego através da guerra. Depois, a sociedade de consumo, aquilo que o Mandel colocava, o capitalismo tardio, né? A sociedade de consumo, a invenção do crédito, etc., cada vez mais indo para espirais assim especulativas, indo à financiarização. Depois, o fim do acordo de Bretton Woods, né? O Nixon praticamente colocou uma moratória disfarçada, né? Não vamos pagar nada, a gente emite quanto dólar a gente quiser. Acabou com o lastro-ouro. E aí depois a globalização, através da nanotecnologia, tecnologia da informática, você conecta em tempos reais as praças financeiras, né? Então, a questão da financiarização. A globalização começa a fazer água. Agora, com a guerra da Ucrânia, um tipo de retorno de Guerra Fria, uma neo-Guerra Fria aí com a guerra da Ucrânia, Rússia, China versus Estados Unidos e a ameaça da desdolarização, né? Então, parece assim que sempre o capitalismo... E agora com essa questão dos valores, para esconder essa questão da propriedade privada, a questão da luta de classes, não, vamos discutir valores. Então, pauta corporativa ESG, é a coisa da diversidade, é essa ideologia dos novos democratas do identitarismo. Não sei se essa avaliação minha é correta, mas parece que sempre o capitalismo faz um salto para fugir dessa coisa, dessa tendência decrescente, né? Quer dizer, no final, o que produz valor, riqueza, é a exploração da mais-valia, e aí o capitalismo vai encontrar outras formas de produção de excedente, vindo, claro, através da especulação, né? Seja de valores, seja da própria financiarização. Aí vem a questão da economia política rentista. Né, eu tenho tocado nesse ponto, quer dizer, essa temática, né, da queda tendencial da taxa de lucro está no tomo 3 do Capital, que, como você sabe, e para quem não sabe aqui que está nos assistindo, é um livro não publicado pelo Marx, publicado pelo Engels, quase no final da vida, inclusive, cujo prefácio o Engels diz, vou publicar porque está havendo uma retomada do movimento operário muito importante na Alemanha e na Europa. Então ele disse, olha, já a Alemanha unificada, não aquela Alemanha de 48, horrorosa, que Marx e Engels tanto criticavam, né? Mas já a Alemanha pós-Bismarck, né? 1870, quer dizer, Marx morreu em 83 e Engels em 1895. Mas lá ele também colocou, Wilson, o tema das contratendências, não é? E é uma queda tendencial. Essa interpretação, eu não compartilho a ideia de que o capitalismo vive uma crise estrutural do capital, tal como Mesaros, naquele livro Para Além do Capital, publicou aqui no Brasil. A definição dele de crise estrutural é completamente precária, completamente precária. É inacreditável que um sujeito com a estatura de Mesaros tenha chamado essa crise estrutural baseado naquela tentativa de fundamentar a expressão, o conceito, ou a categoria. Então, o capitalismo encontra sempre formas de se reproduzir e manter a reprodução ampliada do capital. O centro dele é taxas absolutamente indispensáveis
de exploração da força de trabalho, como você mencionou. No capitalismo dependente latino-americano, a categoria fundamental foi dada pelo Rui Mauro Marini, que é aqui o fundamento do sistema, é a superexploração da força de trabalho. Esse fenômeno, como decidiu o próprio Marini nos textos no final da sua vida, mostrou que essa superexploração também era um fenômeno que estava se estendendo para os países centrais. Cabe uma discussão sobre isso. De qualquer forma, essas formas fictícias de valorização do capital, elas são agora absolutamente possíveis, elas são possíveis, porque o desenvolvimento das forças produtivas é brutal. É um desenvolvimento gigantesco, em que todo o planeta, e está aí a China e a Índia para provar, todo o leste asiático, estão completamente integrados no sistema de valorização do capital. E conseguem estender isso numa escala planetária nunca vista. Isso já existia. O André Gunder Frank, num livro chamado Reorient, mostrava claramente que toda a Revolução Industrial ela tinha conexão íntima com a Ásia e, sobretudo, com a China. Aquela mesma que o Adam Smith, na Riqueza das Nações, julgava que a China estava adormecida. Não estava adormecida. A visão eurocêntrica de Smith não permitia que ele visse. E agora mesmo, o John M. Hobson, que é um professor lá da Inglaterra, neto de John Hobson do imperialismo, mostra no livro as raízes ocidentais do desenvolvimento capitalista, as raízes orientais do desenvolvimento capitalista, recolhendo precisamente essa grande sacada do André Gunder Frank, e que as pessoas estão vendo porque estão vendo a China, porque o computador, o carro e até a roupa íntima que usam tem lá um Made in China. Eles estão começando a se dar conta disso. Mas existe uma grande literatura, etc. Agora, essa expropriação desse imenso excedente, ela tem, nas formas fictícias, uma eficácia que sempre existiu, mas nunca teve a força atual. Mas antes de resolver os problemas do sistema, ele reproduz em escala mais ampliada os problemas do sistema. Tem agora aqui, nós temos uma tarefa política, além de ter uma análise detalhada do desenvolvimento do sistema capitalista e suas novas formas de acumulação, não de sua crise estrutural, isso é uma grande bobagem. De qualquer forma, as crises do sistema capitalista são crises cíclicas, tal como pensou Marx lá, a cada 7, 8 anos, uma crise cíclica, que destrói uma riqueza gigantesca e, nesse destruir, permite também novas formas de acumulação. Uma da destruição é, naturalmente, colocar a força de trabalho num sistema terrível, numa condição terrível, que pode ser vista nas fábricas da Índia, nas fábricas da Indonésia, nas fábricas do Vietnã e no padrão de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos e na perda de direitos sistemáticos nos países europeus, a despeito de manter um sistema de saúde pública, escola pública, um certo acesso à cultura e formas ainda muito debilitadas de sustento social para as maiorias, unicamente destinadas a que elas não se somem na rebelião, na explosão social, e estejam acomodadas. Aqui, a versão mais clara disso é o Bolsa Família, Pé de Meia e todas essas quinquilharias da filantropia católica que o governo Lula expressa. Mas as contradições, Wilson, para fazer um diagnóstico dessa crise, demandaria uma conversa longa e muito criteriosa. Eu só me oponho aqui a essas versões de crise estrutural, combinação de crise econômica, social, ambiental, moral. Isso é tudo um linguajar que não tem apego à realidade e que demandaria uma conversa mais rigorosa de todos nós. E um trabalho de mostrar, como eu estou tentando fazer, no limite das minhas forças, mas com muito rigor e compromisso político, que o desenvolvimento capitalista no Brasil assumiu esse desenvolvimento capitalista rentístico. E que o projeto burguês que nós tínhamos aqui, que era o da industrialização, de um Brasil grande, ou como quer agora o governo petucano, uma neoindustrialização, é menos ideologia, é uma ideologia, é uma farsa, incapaz de mover moinhos, incapaz de abrir as portas da revolução e incapaz de apresentar um projeto de redenção da miséria, da exploração, da violência e da alienação do povo brasileiro. Mas não há razão para desânimo, ao contrário, temos que arregaçar as mangas e trabalhar duro pela Revolução Brasileira. Verdade. Arregaçar as mangas.
Bom, professor Nildo, já estamos há 1 hora aqui, muito legal esse bate-papo.